Sejam muito bem-vindos. Deixa eu só. Aí, beleza. Sejam muito bem-vindos então nessa noite de domingo especial, aonde não vai ter sessão, não vai ter jogo, mas vai ter uma coisa que todo jogador de pôquer conhece muito, muito bem, que é o tal do tilt. Hoje eu estou aqui, a gente está conectado tanto pelo nosso YouTube quanto pelo nosso Instagram para conversar com a fera Danilo Shen, que é um mind coach de pôquer, o cara que já treinou grandes nomes aí do meio do pôquer, como o Jamie Walter do Forbet, ele já treinou Kaneoya, já deu coach para times como Poker Lab, B2B Brasil. O cara é o cara e eu queria há muito tempo ter essa hora aqui com ele e com a nossa galera que tanto ama poker e tanto reclama do tilt, né? E reclama mesmo. Eu sei como é, eu fui um dos caras mais tiltados da face da Terra. Demorei muito tempo para alinhar isso, porque não tinha contato com pessoas como o Danilo e com todo o conhecimento do Danilo. Então, com essas premissas iniciais, eu quero apresentar para vocês o Danilo e quero que o Danilo fale um pouco quem é o Danilo aí no meio, o que o Danilo já fez. Fala um pouco sobre você aí pra galera. Bom, obrigado pelo convite, Barufi. Cara, acho que tem muito para agregar aqui pro pessoal, né? Sem dúvida. E então esperamos ter ali uma horinha ou quem sabe mais de bastante conversa, bastante conteúdo valioso pro pessoal. Você perguntou de mim como que tudo Fala um pouco sobre começou. você aí, vai lá. Sim, há mais de 10 anos eu trabalho ensinando gestão do estresse através de respiração, meditação e outras ferramentas como hábitos, estilo de vida. É um trabalho bem completo que aborda controle emocional, aborda foco, aborda basicamente você estar no seu melhor para que você consiga construir a melhor vida que você pode ter. E isso começou fora do poker. Mas lá para 2015 começaram a aparecer uns caras diferentes lá na minha escola, uma escola de mindfulness e meditação na Vila Mariana, um pessoal diferente, assim, pessoal, uns moleques bem interessados, os caras, assim, eu nunca vi alguém tão interessado em evoluir, em se desenvolver mentalmente, psicologicamente, como esses caras, e esses caras me intrigaram bastante. O primeiro deles lá na escola foi o Kaneoya, isso já foi, se eu não me engano, ele começou em 2014, ainda é aluno da escola, ainda conversamos regularmente, além de ter virado um grande parceiro, um grande brother. E o Kaneoya trouxe o da Ventura, e o da Ventura, e eles trouxeram outros, e no final tem centenas de jogadores praticando o método de Rose no Brasil e até fora do Brasil também, e jogadores bons, porque Não, eles viram é esse. uns nomes, né? Esses nomes que você falou, se alguém não conhece, pesquisem sobre os caras. São os caras aí, viu? O cara que, um dos primeiros jogadores a encontrar o The Rose Method e a divulgar foi o Yuri, o Nerd Guy, Sim. e o Goff, né? Então são dois caras também conhecidos que deram início e de repente outros muitos procuraram. E aí, só que me instigou porque eram pessoas realmente muito interessadas em melhorar, em se desenvolver, em investir, em fazer o que precisasse ser feito para resolver essa parte do jogo. E eu acabei me interessando para saber mais. E aí que você sabe como é, né? O mosquitinho picou, Aham. e aí até agora sigo tanto no trabalho de backstage com os jogadores e nas mesas como recreativo também, né? Beleza, eu falo com propriedade do Danilo, gente, porque eu tô treinando com o Danilo aí há quase 3 meses e uma das coisas que eu falei para os meninos do time, por exemplo, da Academia Brasileira de Mar, quando eu comecei, eu falei, cara, vamos ver qual é que é e se eu curtir, a gente implementa isso pro time todo. A gente tá em quase 42 pessoas no time, na verdade. E essa semana eu já estava arquitetando com o Danilo aí para ele trabalhar com o meu time inteiro. Então, eu falo de boca cheia que a transformação que ele fez em 3 meses aí foi fantástica. E o cara, você achar um cara que é especialista num dos maiores problemas da gente, que é o tilt, não tem como não utilizar ele ao máximo, né? Eu estava pensando sobre como a gente teria essa didática de fazer uma live, porque geralmente eu estou aqui jogando, falando com o instrutor e tal, não sabia exatamente como fazer. Decidi que eu
conversei com o Danilo sobre algumas dúvidas recorrentes e aí eu dei uma revisada nas perguntas aqui, então eu vou dar uma de entrevistador e fazer algumas perguntas para o Danilo que eu imagino que sejam a dúvidas de todos e que acho que possam sanar boa parte das dúvidas de vocês. Se a gente não se estender muito, no final eu vou abrir para algumas perguntas específicas, mas eu espero que a gente consiga abranger da melhor forma possível aqui as dúvidas de vocês. Eu quero só falar um pouquinho antes de a gente entrar nesse conteúdo com o Danilo. Eu quero falar que para quem está esperando, no final dessa live, desse webinar, a gente vai estar fazendo aquele sorteio do curso Dominando o Pote Limite Omar, que abre as inscrições na segunda-feira. Eu prometi durante esse mês de julho sortear uma entrada free para a galera aí. E se você ainda não participou desse sorteio, que vai rolar daqui a pouco, para participar é super simples, é só você tirar uma fotinho aí que está assistindo a live com a gente, seja no YouTube ou no Instagram, marcar @FranciscoBaruffi, @ABPLO Oficial e também marcar o GG Poker, ggtilt.poker. desculpa, @ggtilt.poker, marca esses três que você já vai estar incluso no sorteio que vai rolar no final da nossa live, aí, onde eu vou estar sorteando a entrada para o nosso treinamento mais Comunidade Dominando o Pote Limite Omar, que começa as inscrições na segunda-feira. Tem mais surpresa no final da live, então fica com a gente aí que o Danilo vai falar uma surpresa, ele tem uma coisa para entregar para vocês também, e eu vou ter alguns avisos bacanas também. Então, vamos lá, eu espero que, como eu falei, eu consiga contemplar a grande maioria das dúvidas de vocês. Eu nunca fui entrevistador e não sei como é essa didática de conversar dessa forma, mas eu estou tentando dar o meu melhor, eu sei jogar. Mas vamos lá, eu vou te pedir então, Danilo, eu fiz algumas perguntas aqui. Diz para nós qual é a importância que você enxerga, qual é a importância do controle emocional dentro do poker. Como é que você enxerga isso? Cara, basicamente eu enxergo que existem dois jogos que o jogador de pôquer ele joga quando ele está numa mesa. O primeiro é o que todo mundo sabe, que é o jogo contra os outros jogadores, ali com o seu stack, com o baralho, e esse é o jogo da técnica. E tem a segunda parte do jogo, que é a parte que pouca gente conhece e sabe jogar tão bem, que é onde as pessoas se perdem, porque eles estudam muito a técnica, mas não trabalham muito essa segunda parte do jogo, que é o jogo interno. É aquela parte você com você mesmo, você na sua cabeça, você e as suas emoções. E quando o cara não sabe jogar, o Jared Tendler, que escreveu o Mental Game of Poker, o jogo mental do poker, ele diz que o cara pode ser um puta de um shark no jogo, na técnica, mas ele pode ser um fish no jogo mental, no jogo psicológico. E isso faz com que ele perca muito, mesmo sabendo o que precisa fazer. Então, basicamente, quando você não domina essa parte mental do jogo, você não aplica aquilo que você estuda, não aplica aquilo que você sabe. E isso te atrasa em tempo para chegar ali nos seus resultados. Isso te faz o dinheiro escorrer ali pelo ladrão, porque você você não aplica as jogadas mais lucrativas que você poderia aplicar, né? Perfeito. Ontem nós entramos numa discussão na live falando exatamente sobre isso. Tipo, se tu pudesse escolher, você teria muita habilidade e pouco controle emocional ou muito controle emocional e pouca habilidade? E não adianta, os dois pontos, se você não tiver eles alinhados, você não vai a lugar nenhum. Você pode ser o melhor técnico do mundo, sem controle emocional, você não consegue chegar a lugar nenhum. Se você tiver total controle emocional e sem técnica nenhuma, você não consegue. Então, é difícil quando as pessoas falam o que é mais importante, né? E na verdade eu sempre falo que o poker é um negócio que você junta muitas habilidades e dentro dessas habilidades você precisa estar com elas balanceadas para poder ser lucrativo, né? Sim, para quem está começando, precisa começar estudando. O estudo o, é o principal. Para quem inicia, se o cara não entende de técnica, o mínimo, o básico, não vai adiantar nada ele ter o melhor domínio, sangue frio, está fazendo um monte de bobagem na mesa, né? Então, realmente o estudo é o ponto de partida, né? Aí essa segunda parte vem depois.
Mas pensando em alta performance, de alto nível de jogo, né? Você não consegue performar em alto nível de jogo, em limites mais De caros, jeito nenhum. pais mais caros, sem ter esse controle, né? O que é o tilt pro Danilo relacionado ao poker? O que é o tilt? Tem aquilo que todo mundo enxerga como tilt, que é quando o cara perde o controle emocional. E aí, quando ele perde o controle, que começa a tomar decisões muito estúpidas de curto prazo ou com base em fatores que não são a matemática, que não são a estratégia do poker, né? Sim. Mas geralmente enxergam o tilt como uma perda de controle emocional forte. Recentemente, vendo um curso do Elliot Rowe, que é um dos maiores mind coaches de jogadores de poker no mundo, ele deu uma definição de tilt que eu achei muito interessante. Que ele fala: você acha que você não tilta? Eu vou te dar uma definição de tilt que, se você acha que você não tilta, você talvez mude de ideia. Ele diz assim: o tilt é sempre que as suas emoções interferem na sua decisão. Porra. Simples assim, sempre que as suas emoções interferem na sua tomada de decisão na mesa. E geralmente, quando as emoções interferem na tomada de decisão na mesa, você toma a decisão errada. Muito bom. Muito simples e muito bom, né? De que forma você enxerga que, claro, existem as formas normais que todo mundo enxerga de como o tilt pode prejudicar um jogador, mas acho que você tem uma visão um pouco mais profunda disso, né? De que forma você acha que o tilt realmente pode afetar o jogador num longo prazo, não só numa decisão ou não só numa situação? Pois é que tem vários tipos de tilt. Então ele pode acontecer de vários lados, por vários motivos. Então, basicamente, o que o tilt faz é que o cara não consegue ter uma boa estabilidade. Então, a falta de estabilidade emocional traz uma falta de estabilidade na vida de uma forma geral. E essa falta de estabilidade emocional vai atrapalhar o jogo, então os resultados também vão ficar menos estáveis. É aí que a gente vê grandes oscilações no gráfico do jogador. Geralmente você pega o gráfico, tá bonitinho, de repente tem uma downswing ali, você pode ter certeza, alguma coisa de fator emocional interferiu ali. Tem E às alguns vezes, exemplos aí que você pode falar para nós, mais da prática, assim? sim, é muito comum quando termina um relacionamento. Aí término de relacionamento é fatal para o Pro gráfico do gráfico. jogador. Só que às vezes é o início do relacionamento também. Porque o cara tá apaixonado. Então isso também é uma falta de gestão emocional. O cara se apaixonou. Esse domingo eu não vou grindar porque vou passar com a namorada. E no caso de jogador de torneio, né, que domingo é o dia sagrado. Aí você Sim. via, alguma coisa tá errada aí. Porque o cara nunca passou um grind. Hoje é o aniversário do Dai Ventura e ele tá lá grindando e tipo, você Porra. não passa, não vai, o cara não perde, né? A não É, ser quando tá apaixonado ou bem, algo. essa definição que tu falaste antes sobre você não estar no eixo das suas emoções funciona para os dois lados, né? Tanto existe um tilt, eu li em algum livro antigo, não sei se você tem alguma referência sobre isso, que é o happy tilt que eles chamam, né? Que é geralmente quando um cara ganhou um grande evento ou teve uma grande conquista, o cara derrete alguma coisa. E isso Sim, eu é muito comum. já vivenciei isso. E esses dias nós estávamos comentando sobre, tipo, ou você se acha super poderoso, né? E começa a jogar de maneira leviana, mas por fim essa definição cabe muito, né? Que é qualquer desvio emocional, tanto para cima quanto Pode para ser para baixo, cima né? ou para baixo, sim. Eu chamo isso de tilt da invencibilidade. O cara tá runando bem, o cara tá numa fase boa, o cara tá ali, deu uma forrada. Aí fala, já que eu forrei, vou subir, vou É, jogar uns torneiozinhos, vou dar uns tirinhos aí, uns torneios mais caros acima da grade. E aí que começa a degringolar, o cara derrete, né? eu vou aumentar um E, pouquinho o volume aqui só, Danilo, que o pessoal está pedindo, mas tá, pode seguir, desculpa tranquilo. te interromper. E tem, e tem mais do que isso. Tem, por exemplo, eu conheço alguns casos
do cara que tava a vida inteira, tava alguns anos lá de jogo, buscando o big hit, buscando tais e tais resultados. E aí o cara chegou. Só que quando o cara chegou no resultado que ele queria, ele atingiu os objetivos dele. E aí ele fica meio, perde a vontade de jogar, porque o que motivava a A era cravada, o justamente limite. a busca. E aí o cara chegou lá e de repente o cara até fica meio deprê, até perder tudo para começar tudo de novo, né? Então isso é um erro de mindset, é uma falha de mindset, de programação mental, porque ele não programou direito. Ele programou para chegar lá, mas ele não programou o que vem depois ou para ficar, né? E aí é um outro tipo de tilt também, dá para dizer que sim, porque o cara fica meio perdido e começa a ficar inseguro, down, enfim, um monte de coisas que interferem no jogo, né? Beleza. Pessoal, eu tô vendo que tá rolando umas perguntas aqui, só para quem chegou agora, tá? Eu vou deixar rolar e se a gente conseguir segurar um tempinho no final aí eu abro para as perguntas. Como eu falei, eu tentei fazer da melhor forma possível aqui algumas perguntas-chave para que o Danilo possa passar a maior quantidade de conhecimento para nós. E aí se sobrar um tempinho aqui no final da live eu vou perguntar para ele. Uma das questões que eu pedi aqui, porque eu passei por uma downswing há muito pouco tempo e senti na pele, até nós conversamos sobre isso, mas eu queria te pedir como você vê que um tilt influencia numa downswing, por exemplo? Como você vê isso? Olha, é normal ter uma fase de perdas, né? Isso é uma coisa normal da variância, todo jogador sabe disso, já passou por isso alguma vez, as oscilações. Inclusive o Canelha me mostrou, semana passada ele me mostrou que tem um site que calcula a variância, calcula o Sim. quanto você... Pô, eu não sabia disso, achei fantástico, O você consegue quanto, até calcular, prever uma variância, qual é a pior das hipóteses que pode acontecer jogando determinado buy-in, determinados torneios e tal. E de acordo com o ROI esperado, enfim. Mas o que eu achei interessante é porque quando o cara entra numa downswing pesada, isso vai muito pior, né, do que do a que variância pior prevista, né? sim. E aí é um sinal de que provavelmente o que aconteceu, o cara pegou uma variância, o que é super normal, mas ele não soube lidar com aquela variância, ele não reagiu bem, o que é muito comum, né? Porque o ser humano está muito programado para pensar no curto prazo. Sim. Quando você está pensando no curto prazo, o resultado de hoje, de ontem, dessa semana, influencia muito no seu, na sua visão de você mesmo, De até, ser sabe? bom, de não ser, de estar. Então o cara começa assim, puta, tô runando mal, hein? Tô runando mal. Daqui a pouco ele fala, puta, tô numa fase ruim. Daqui a pouco o cara, puta, tô numa downswing. E ele vai se identificando com aquele estado como se tivesse uma força maior que estivesse Sim. empurrando ele para baixo, afundando ele lá. E aí, quando o cara se sente assim, ele começa a associar o resultado ruim com eu devo ser ruim, eu devo estar jogando mal. E às vezes o cara verifica os torneios, ele não está jogando mal, às vezes é variância, às vezes é importante revisar e ver se não é você mesmo que está fazendo. Sim. Agora, chega um ponto que ele começa a querer buscar, porque o que acontece? O ser humano também, ele é muito ele sente muito mais a dor da perda do que o prazer do ganho. Ele sente em dobro. Então, na hora que o cara tá perdendo, ele sente uma dor da perda tão grande que ele quer buscar. E é aí que dá o problema, porque quando ele quer buscar rápido o que Pra ele sair perdeu, daquela dor e tal. e aí ele começa a fazer jogadas ruins, jogadas mais Vira uma bola de arriscadas. neve, na verdade, né? Vira uma bola de neve. É bem interessante porque, claro, eu não chamo de downswing, eu chamo de sandálias da humildade, né? Porque o cara, no bom sentido, né? Quando tu começa a entrar numa downswing, você começa a se perguntar uma série de coisas e buscar alternativas para
melhorar e se tornar um profissional melhor, ou para sair daquela fase como o Danilo está falando. Porque se você busca ou tenta buscar isso só no jogo, sem você estar centrado, por exemplo, ou sem você estar jogando da maneira correta, o problema pode se agravar e eu já vi grandes jogadores acabarem grandes possíveis carreiras por causa disso, né? Por causa de um descontrole. Uhum. Então, Sim. eu falo com propriedade porque eu passei a pior downswing da minha carreira nos últimos 2, 3 meses. Agora já passou, graças a Deus, faz uns 20, 30 dias, já tá tudo bem, sou um cara novo. Mas o que eu me reforcei, o que eu me tornei um profissional melhor depois dessa fase é incrível. E isso veio tudo, claro, graças a Deus eu estava durante o acompanhamento do Danilo, eu não procurei o Danilo por causa disso. Mas tanto que a gente começou a focar numa coisa, depois veio o tilt, eu pedi um help pra ele e tal. E eu tiltei também, que era uma coisa que eu não via há muito tempo na minha vida, que era o tilt, né? Eu tava há muito tempo super tranquilo e tal. E a gente acha que a gente está preparado, mas no fundo tem uma série de outras coisas que podem vir a influenciar. E aí eu te faço essa pergunta linkada ao que eu tô falando. Fora o jogo, o que mais pode fazer a gente tiltar? O que influencia um tilt fora o jogo em si? Tem alguns outros fatores, não tem? Sim, isso é uma das coisas que os caras não sabem, não percebem e precisam cuidar. É algo que o jogador não tá vendo. Sabe quais são minhas primeiras perguntas quando alguém vem me contar que tiltou e tá perguntando, pedindo um help e fala, cara, tiltei, feio, e não Eu sei o que sei, porque eu aconteceu, o que que eu recebi elas faço? esses dias de você, mas a galera não sabe. As primeiras perguntas que eu faço, a primeira é assim, como é que foi sua noite de sono no dia anterior ao tilt? Porque quando você não dorme bem, isso afeta o seu cérebro. E o seu cérebro, ele entra numa predisposição muito maior, 10 vezes maior, a tiltar. Então, se você está numa predisposição maior, alguma coisa que não te faria tiltar normalmente, você podia sentir, mas ia lidar de uma forma normal, aquilo começa, você sente mais. A sua resiliência emocional cai, reduz. A sua concentração reduz, então você tende a errar mais também. E a sua disposição também cai. Quando você dorme mal, a sua disposição cai. E tudo isso vai potencializar a sua chance de tiltar. Então, muitas vezes, o cara tá todo preocupado com o tilt, com isso, com aquilo, e foi só uma noite mal dormida que foi o gatilho para tudo isso. Foi o que fragilizou para isso. Mas não é só o sono, tem também a alimentação. Essa é outra coisa que o jogador de poker normalmente não se atenta. Eu vejo que os caras que se encaram como atletas e querem ter uma rotina de atleta, uma alimentação de atleta, eles se preocupam. Mas onde está o perigo da alimentação? Onde está o grande erro da alimentação? Em alguns tipos de alimento, e basicamente farinha branca, açúcar refinado, esses alimentos refinados, sem fibras, que o corpo absorve muito rápido, eles causam no seu cérebro um pico de glicose. E o que isso acontece? O cérebro fica felizão, fala, tá tudo bem, estamos cheios de energia, tá tranquilo. E o cérebro é o órgão do corpo que mais consome energia, proporcionalmente, né? Ele corresponde a 2% do corpo e consome cerca de 30% das calorias ingeridas e do oxigênio respirado. Então, se por algum motivo você não tem energia suficiente, o cérebro detecta que está faltando energia, ele entra em modo de economia de energia. E sabe o que gasta mais energia para o seu cérebro? Tomar decisões. Especialmente decisões mais complexas. Então ele desliga essa parte. Ele entra num instinto, num estado de sobrevivência, de luta ou fuga. E isso acaba com as decisões do jogo, acaba com o seu torneio, né? Acaba com o seu bankroll, por assim dizer. Então o cara pode estar tiltando por algumas coisas que nem imagina que pode estar acontecendo, né? Isso que é o... Sim, só para concluir, o que acontece? Que o pico de glicose sobe e isso não é o problema. O problema é que quando ele sobe muito rápido, ele também desce muito rápido. E quando ele começa a descer muito rápido, aí que o cérebro entra em estado de alerta.
Então, tem alguns tipos de alimentos, especialmente com fibras integrais, evitar tipo, açúcar refinado, evitar farinha branca, porque vai causar esse pico e essa depressão para o seu cérebro, que faz o seu cérebro mudar. E geralmente, quando eu vou jogar um torneio live, dar um dinner break, o que a galera tá ali comendo no dinner break? O cara tá lá tomando uma Coca-Cola, açúcar puro, né? Um hambúrguer, tá batendo aquele jantarzão lá. Depois que ele volta do break, amigo, o cérebro dele já é outro. Por um tempo funciona ok, e aí a queda de performance é muito acelerada. Geralmente é quando o cara... Sabes que esses dias nós estávamos falando sobre isso, sobre uma questão de... Olha meu Instagram saltando aqui. Nós falamos sobre a questão de... Até saiu nas mídias e tal, da galera, de um profissional tirando sarro de outro, porque tinha toda uma vida fit e tal, e o cara super ganhador e mandava foto de hambúrguer, de mesa suja, assim e tal, da mesa do computador dele comendo em cima e tal, né? E... Só que eu sempre mantenho essa comparação, eu acho que faz sentido pra você também. Se você for pegar um cara com o mesmo nível de habilidade e um cara ter hábitos sedentários e outro não tem como eles não terem uma diferença no jogo, né? Quando o cara tem habilidades com a mesma técnica, mas tem habilidades habilidades na parte de saúde e mente mais elevadas. Então, mesmo esse cara que no caso era um dos melhores do mundo e tal, que tirou foto e argumentou que para ele o negócio era jogo, não entrava essas coisas de mindset, meditação e tal. Eu só vou ouvir um cara desse se ele for o melhor do mundo dos melhores, porque se ele for o segundo melhor do mundo, eu sei que se ele melhorar um pouco os hábitos, ele poderia se comparar ao primeiro, né? Então, eu conversava também sobre você analisar esses caras que estão no topo do mercado, por exemplo, o Yuri, que tu acabou de falar, que pratica esse método e sempre teve muito cuidado. Se você vê o Yuri no dinner break, ele está comendo as castanhas dele, as coisas, né, ele está todo regrado e tal. Então, você acha que existe uma comparação de um jogador de pôquer, que a gente fala que o jogador de pôquer é atleta, que é esporte e tal, para um atleta, sei lá, um corredor aí de maratona e tal? Você acha que existe uma comparação de preparo desses dois caras parecida? Você acha que faz sentido? Sim, com certeza. Eu enxergo que, por exemplo, se você vai jogar um torneio longo, esse torneio longo vai demandar de você uma performance mais longa, né? Que você mantenha uma boa performance, pelo menos um B game ali, né? Na média, por mais tempo. Se você cai pro seu C game, seu pior jogo, a chance de você dar GG ali pro torneio é muito, muito grande, né? Sim. Então, você precisa evitar cair pro seu pior desempenho. Então, você tem que procurar se manter. Como você se mantém pro seu melhor desempenho? Do mesmo jeito que um atleta busca ter, ele vai ter uma competição, vai ter aquela maratona, ele tem que conseguir render bem, pelo menos manter durante ali o período do percurso todo, durante a competição inteira, né? Então, o Guga, ele dizia algo que eu achei muito fantástico no livro dele, Guga, um brasileiro, um livro excelente, super recomendo. Ele comenta assim, que quando chega entre os 20 primeiros do ranking, o nível técnico no tênis, né, ele tá falando, o nível técnico já tá muito nivelado. O que faz a diferença é o controle mental e o sangue frio, nas palavras dele, né, o controle mental e o sangue frio. É o que faz a diferença. O nível técnico tá muito nivelado, que foi isso que você falou. Imagina esse cara que tem esse estilo de vida que você comentou, se ele cuida melhor disso, o desempenho dele aumenta. Mas não é só nisso, né? Não é só nessa área. Eu vejo também, a minha intenção com os meus alunos, o meu trabalho, é que você tenha uma boa qualidade de vida e que a sua qualidade de vida, o seu jogo, a sua qualidade do jogo, reflita na sua qualidade de vida e que a sua qualidade de vida reflita no jogo também. Então, esse cara, eu não sei qual é a vida dele, eu não sei nem de quem você está falando, Sim, mas nem vem a caso. Sim. Mas, assim, se você for comparar a vida off-poker dele com a vida off-poker desse outro que você mencionou,
eu aposto ali tudo que eu tenho que a vida do outro cara tá melhor, em outros aspectos. Sim, Porque o cara cuida da vida dele e outra, e se a sua vida tá bem off-poker, isso vai se refletir no seu jogo também, porque problemas off-poker são uma das grandes causas de tilt também. verdade. Falamos então, Danilo, sobre o que é o tilt, falamos sobre algumas coisas que influenciam, mas a pergunta, eu acho que a pergunta que todo mundo quer fazer é, tá, mas e aí o que, que eu faço com o meu tilt? Como que eu lido com o meu tilt? Como é que eu evito ele? O que, que você tem para falar para essa galera aí? Bom, então aqui vão 3 elementos que cortam o tilt pela raiz. Então, primeiro pensando em reduzir as chances de você tiltar, né? Geralmente quando as pessoas vêm falar comigo, os jogadores vêm me procurar, eles falam, cara, eu tô tiltado, o que, que eu faço? Eles querem uma fórmula Uma mágica, eles querem um fórmula, remédio, né? E não tem remédio. Tem uma ferramenta que contribui, mas que não resolve, que é a respiração. Então, a respiração é uma ferramenta chave para você gerenciar as emoções. E aí que entra aquela outra surpresa que você mencionou no início, que eu disponibilizei para quem está assistindo aqui a live, para legal. você e para o pessoal da ABPLO, né, da Academia Brasileira de Omaha, um, um áudio que eles podem baixar, que é um áudio de 4 minutos, então para quem joga torneio dá para fazer no break, mas eu recomendo que faça todo dia antes de jogar, em algum intervalo, depois, que é um áudio de 4 minutos que começa ensinando a fazer uma boa respiração, coloca um ritmo na respiração que ajuda a estabilizar as emoções e depois um exercício de meditação para focar ainda mais a mente e para o cara estar mais presente no que está acontecendo fora e dentro, né? Boa, Então, já vou aproveitar, vou colocar o link aqui. Repete ele para mim que eu vou botar para a galera aqui no YouTube, já fica salvo lá. é ggtilt.com.br/ABPLO. E ggtilt.com.br/ABPLO. para quem está conosco aqui no Instagram, a gente está rolando lá na nossa live do YouTube, eu deixei o link lá, mas é bem facinho de você pegar. GG, só as letras mesmo, GG Tilt, que nome bom esse que tu escolheu também, né? ggtilt.com.br/ABPLO de Academia Brasileira de Pot Limite Omaha. Então você pode ir direto lá. Se não, eu botei aqui na nossa live no YouTube, tá lá e vai ficar disponível para quem quiser ver. Bom, essas ferramentas Vai lá, são isso eu te ferramentas-chave para gestão emocional, para gestão mental, para melhorar o foco, para melhorar a performance do jogador também. Então, essas são ferramentas-chave. Agora, aí tem 3 coisas que ajudam a cortar o tilt pela raiz. Uma é o sono, então muitas vezes o cara tilta porque ele dorme mal toda noite e a facilidade de tiltar é assim, ó, se você está dormindo mal. Outra é a alimentação, como eu comentei. Se você está se alimentando de uma forma muito sobrecarregada em açúcar, farinha branca e gordura, esse excesso de esse tipo de nutriente faz com que o seu cérebro fique loucão e prejudique demais o seu o controle, o autocontrole, o controle mental e emocional. E o último, ele é a atividade física, o que você comentou, o sedentarismo. O sedentarismo também reduz o estado, reduz a resiliência física, então o cara vai ficando cada vez cansado mais fácil, cada vez mais cheio de dores, reduz o controle emocional, reduz a resiliência emocional, que é a capacidade de tomar ali umas porradas e seguir em frente Sim. sem se abalar, e reduz a resiliência mental, que é a capacidade de manter o foco. Então você perde a resiliência mental, fica mais difícil de estudar, você fica mais disperso, você fica mais disperso no seu jogo. Então isso prejudica bem. A alimentação é super simples de a gente pensar também. Quando você almoça e come muito, né, por exemplo, né? É um efeito imediato de uma alimentação pesada no cérebro e na disposição, né? Não tem
Deixa eu te, Cai à disposição na hora, né? deixa eu te pedir sobre uma comparação que eu uso sempre quando eu estou falando com os alunos. ah, eu sempre comparo o tilt com um tubo de ensaio. Eu quero ver qual é que é a tua visão sobre isso, que eu sempre falei dessa forma pra galera. Eu disse que a gente tem no corpo um tubo de ensaio lá que seria um tubo do tilt, né? Se você faz esse tipo de coisa, pratica atividade física, você faz uma boa alimentação, meditação, respiração, você consegue baixar aquele tubo de ensaio para o zero muito mais fácil. E quando você tilta, por exemplo, que eu sempre uso as recomendações, que é o cara parar por um período. Por quê? Porque aquele tubo de ensaio está cheio. E aí o tilt é transbordar, digamos, aquele tubo de ensaio. Aí transbordou, você tiltou e tal. Aí passou 2 dias, você vai jogar de novo e acha, não, tô bem, tá? Mas aquele tubo de ensaio tá pela metade, nem pela metade ainda. E aí qualquer coisa que aconteça, queria encher um pouquinho o teu tubo de tilt, ele na verdade já transborda. Então, essas práticas que o Danilo fala também ajudam a esse tubo de ensaio esvaziar, né? O que você... Tipo, pô, o cara tiltou e tal, de imediato. Você recomenda dar essa parada também, que é uma das recomendações que eu mais faço, ou você acha que dá pra encarar isso de maneira diferente? Porque um dos meninos do meu time, que é um instrutor, inclusive, ele fala, cara, eu tenho que combater o tilt jogando. Ele fala, eu tenho que focar e vencer isso jogando. Porque se toda vez que eu tiltar, porque ele tinha bastante problema com o tilt, porque se toda vez que eu tiltar eu parar, eu não vou vencer o tilt, porque eu vou parar muito. E eu penso ao contrário. Então o que você pensa sobre isso? Gostei dessa comparação do tubo de ensaio. Numa entrevista que eu fiz com uma colega neurocientista, ela falou de uma forma diferente, mas é exatamente a mesma coisa. Eu achei o tubo de ensaio fica mais legal de visualizar. Mas ela fala que toda vez que você tem uma carga emocional pesada, negativa, o seu cérebro libera uma química dessa emoção negativa. Vamos supor que essa química negativa é o que está enchendo o seu tubo de ensaio. E que essa química ela vai se acumulando e se acumulando e se acumulando até chegar a um ponto que o cara já acorda tiltado. E estar tiltado nesse estado é a mesma coisa que você estar bêbado. Você está ali com um nível de consciência mais baixo, você está com os reflexos mais lentos. Então seria, se você vai dirigir bêbado, pode ser que dê tudo certo, pode ser que nada aconteça. Boa. Mas você está aumentando o risco, a probabilidade de ter um acidente. E é a mesma coisa quando você joga tiltado. Você joga tiltado, você está dirigindo bêbado. Pode ser que dê tudo certo, você chegue em casa com segurança. Pode ser que você tenha um acidente no caminho, pelo menos tome uma multa ali no caminho e perca um dinheirinho à toa. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta aí pro Danilo. E já peguei uma pergunta do chat aí. Quem quiser fazer perguntas, então pode colocar no chat que eu vou estar acompanhando aqui para pedir pro Danilo. Na verdade, eu vou relatar uma pergunta do chat antes aqui, Danilo. Esses dias rodou uns vídeos na net aí do Negriano, do Daniel Negriano, tiltado batendo no computador e tal, um cara com aquele nível de psicológico, né? É mesmo? Sim. Esses extremos de chutar a porta, quebrar a tela de mouse, etc., você acha que é de um perfil de um jogador ou é o extremo do tilt? Você acha que existem perfis, tipo aquele cara que tilta quietinho, aquele cara que tilta, ou que de repente, o cara quebrou o cara bateu num computador numa live, cara. Tipo, pra mim é o extremo do extremo, sabe? Ou tu acha que o cara realmente pode ser... só se expressa mais aberto? Você acha que tem perfis de pessoas para tiltar e tal? Como é que você enxerga isso? Tem sim. Tem aqueles que vão se expressar mais. Os italianos são, por exemplo, né, ou descendentes de italianos, tendem a ter as emoções mais à flor da pele e vão quebrar as coisas, vão xingar, vão ficar bem exaltados, né? Agora tem gente que é mais na boa, né? E inclusive, se você for ver nas Olimpíadas, quais são as nacionalidades que mais ganham medalha, geralmente são aquelas nacionalidades onde as pessoas, a cultura mesmo do país
é uma cultura mais de controle emocional, são pessoas mais contidas, né? Você vê Alemanha, Rússia, China, Pois é, que Estados Unidos interessante. até também, não Interessante são essa. latinos, né? São Sim. nacionalidades que têm um maior sangue frio. E isso é muito importante numa disputa da medalha, né? Numa Olimpíada. Pô, Muitos nunca tinha pensado dessa latinos forma, muito bom. muitos latinos perdem a medalha por causa do nervosismo emocional, gestão emocional na hora da decisão, né? Pô, que bacana essa comparação. O Pedro fez uma pergunta bem interessante aqui, é uma colocação, na verdade, mas a gente vai falar sobre duas coisas que eu posso falar de uma parte e você vai falar do outro. Ele fala, ele quer correlacionar a gestão de banca com o tilt. Eu falo demais disso, onde você tem que ter uma gestão de banca afinada, uma banca gordinha, para que aquilo não te afete. Eu falo do meu conhecimento, né, que tipo, pode ser um pouco raso, né, mas se você tem lá 50 bains, falando de cash game, né, e aí dos 50 bains você perdeu 5, tá de boa, você tem 45. Agora se você tem 10 e perdeu 5, você perdeu a metade. O impacto psicológico disso é muito grande, né? Tem total relação na gestão de banca com tilt. Sim. Entenda a sua banca como a sua vida. É a sua vida no poker, é a banca que você tem para sobreviver ali no poker. E o ser humano tem um instinto de sobrevivência muito forte que quando tem a vida ameaçada entra num estado de luta ou fuga, que é um mecanismo do Boa, cérebro, boa. é um mecanismo do cérebro que te deixa preparado para lutar ou para fugir. E o que você precisa para lutar ou para fugir? Você não precisa de decisões muito complexas, você precisa de coragem, de força, você precisa ter energia para as pernas, para os braços e emoção forte que vai te fazer enfrentar ou correr com sua vida dependesse disso, que é o caso, né? Então, no poker, as suas fichas, no caso de um torneio, no seu cash, enfim, as suas fichas, elas representam a sua vida. Se é num torneio, a sua vida é num torneio, a sua banca é a sua vida no poker. Quando você está no jogo e você sente as suas fichas ameaçadas, alguém tira a parte, fatiou ali suas fichas. Você sente como a sua vida ali naquele dia, naquele momento, tivesse ameaçada. E aquilo mexe com o instinto de luta ou fuga se você não gerenciar bem. E a banca é a mesma coisa, só que talvez seja mais forte ainda, né? Porque é a sua vida na sua carreira. Se você perder a sua banca, você tá morto no poker. Você não sabe como, você tem que começar do zero se você tiver como começar. Ou pode ser que encerra a sua carreira ali. Então o instinto de luta ou fuga fica aguçado. E o que a gente busca quando tem aquela dor da perda e quer recuperar essa vida? Quando o cara tá tiltado, ele arrisca mais para tentar recuperar o que perdeu. E aí ele arrisca mais e a chance dele perder mais aumenta ainda mais. É muito engraçado como as coisas se conectam. Essa comparação que tu fez eu vou levar pra vida, né? Que a tua banca é a tua vida no poker. Se você tá muito perto do fim da vida, você ativa luta ou fuga que te fode, desculpa a palavra, nas decisões difíceis. É muito lógico, faz muito sentido. Vou procurar uma pergunta aqui que eu tinha perdido, bem bacana aqui. Teve uma pergunta aqui, ó. Como saber que tipo de tilt você tem e como melhorar isso? Consegue responder, Danilo? Essa é uma boa pergunta, porque a primeira coisa para lidar com tilt, a primeira forma de lidar com tilt é você reconhecer que ele tá aí, né? Que você tem, que isso te afeta também, como afeta praticamente todo jogador. Até você falou do Negriano, eu nunca tinha visto ele tiltar, não sabia. Falaram aqui que ele tiltou porque caiu a conexão. Ah, tá. Tiltou feio? Bom, eu preciso ver esse vídeo. E até para ver que até o Negriano tilta também, né? Mas
Perdi a linha de Nós raciocínio estamos agora. falando como, Ah, como sim. Que a primeira coisa é você reconhecer que isso acontece com você também, né? Primeira coisa é essa. Depois você tem que começar a entender o porquê, o que te ameaçou, o que foi. Por exemplo, puta, às vezes foi só falta de sono. Não, às vezes eu percebo que eu tilto sempre porque quando um cara me tribeta demais ali na mesa, eu acho que ele tá me perseguindo, e aí você entra no tilt da vingança. Tilt da vingança é bem comum, né? Que você quer pegar o cara que o cara tá te explorando ou tá te muito comum. sacaneando ali na mesa. É super comum. E se você entende, você consegue se preparar melhor. Então, se você conhece o seu inimigo, você consegue se preparar melhor para combater. Eu estou preparando para o futuro, ainda não sei quando que vou lançar um curso sobre tilt, que é um treinamento para você conseguir resolver, trabalhar, entender como funciona e ter várias estratégias e ferramentas para lidar com o tilt. Eu ainda não sei como vai ser, estou preparando, mas uma das ideias que eu tenho é colocar cada tipo de tilt como um vilão, como um inimigo que você tem que combater. E aí, se você tem as estratégias para combater cada um desses inimigos, cada um desses vilões, quando eles aparecem, você já está armado, você já está preparado, você já pôs uma armadilha para ele ali, e você consegue, aumenta a sua chance de vitória contra esse adversário. Faz total sentido. Acho que trabalhar com identificar o tilt e ferramentas para combater ele seria uma questão bem prática. Uma outra pergunta que eu achei bacana aqui, existe diferença de uma preparação para jogar um torneio ou para jogar cash game, ou você enxerga da mesma forma? Existe sim. Existe sim. São tipos muito diferentes, são estilos muito diferentes de jogo, e tem coisas que vão te fazer tiltar mais em um do que em outro. E, nossa, são coisas bem diferentes, tá? Realmente é importante você ver o que faz você tiltar na modalidade que você joga e como você vai se preparar para ela. Vamos tentar dar um exemplo. Uma das coisas que prejudica bastante o jogador de torneio, se ele está num torneio muito longo, o rendimento naturalmente vai caindo ao longo do grind, se ele não faz nada. Por isso eu ensino para os meus alunos, em cada intervalo você tem que fazer alguma coisa para dar um up na sua performance. Porque se você não fizer isso, sua performance vai caindo. E vai caindo. Sim. Até ir lá pro seu C-Game, você chegou, e justo na hora que você mais precisa, ali na reta. Sim. Aí ele tá cansado, o cérebro tá cansado. Se o cérebro tá cansado, a chance de tiltar aumenta. Aí ele comete um erro ali mais na reta. Aí a chance do cara tiltar porque errou numa reta, depois ele tá cansado, se ele não tá se alimentando bem, se ele não descansou bem, se ele não aplicou ferramentas que vão combater esse cansaço durante os breaks, ele chega lá com a predisposição para tiltar enorme no final. Então, basicamente, o cara chega no final e começa a runar mal, ou comete um erro, ou toma uma bad beat, ou toma um cooler, aí é quase tipo, garantido o tilt, né? Porque é uma questão de condição psicológica e condição cerebral. Cerebral é o órgão que influencia no comportamento. E se esse órgão não está bem cuidado, ele vai fazer coisas que ele não sabe o porquê. É muito interessante como as coisas começam a se conectar, e eu tenho certeza que rola bastante identificação de quem está vendo do outro lado ali. A gente está com 150 pessoas conectadas aqui, e eu tenho certeza que 90% dessa galera está se identificando com algumas coisas e dando risada com algumas coisas que a gente está falando aqui, né? Tipo esse tilt da vingança aí, que é bem recorrente nos jogadores. Tem como tirar o tilt durante a sessão? Essa pergunta é boa. Eu, particularmente, nunca pensei em tirar o tilt durante a sessão. Penso em parar, mas você enxerga que tem como? Aí que é outra diferença do torneio pro cash, né? O cara do cash... Você pode parar. Tem que parar. Sentiu que tá para tiltar, não é nem que tiltou, está para tiltar, e antes de tiltar você tem indícios. Essa é uma das grandes sacadas do combate ao tilt,
que é você não tiltar. Você consegue aprender o que começa a acontecer gradualmente, internamente, suas reações. Se você se observa mais, você vai percebendo os indícios de que você possivelmente vai tiltar. E se você começar a perceber isso, você consegue fazer coisas para evitar tiltar, ou você consegue parar antes que você tilte, tá? Porque depois que você tiltou, é basicamente o seguinte: o seu emocional, suas emoções, aquela carga emocional que vem do tilt, é como se fosse uma pedra gigante, um pedregulho enorme em cima de uma montanha. Ele tá lá equilibrado, tá tudo bem. Aí, de repente, você vai tiltar, ele começa a inclinar para rolar morro baixo. Se você vai lá e segura, ainda talvez você consiga segurar Sei. antes que seja tarde. Depois que começou a rolar esse pedregulho de 1 tonelada, se você tentar segurar, não cai. Bum, ele te esmaga e te leva junto. Você não tem força para lidar com aquela força enorme, com aquele peso enorme. E o seu tilt, quando ele entra nesse ponto de puta, transbordou o tubo de ensaio. Aí é sinal de que você não vai conseguir segurar, e só parando mesmo. Ah, mas se eu respirar, pode ajudar, mas pouco provável. Sim, boa. O que eu ia falar era parecido com isso. Se você está se sentindo muito explorado, provavelmente você precisa trabalhar a sua técnica, precisa estudar. Agora, se você se sente incomodado porque tem alguém te explorando na mesa, esse incômodo, se não chegar ao tilt, ele pode ser extremamente positivo. Porque quando você se sente ali explorado na mesa e aquilo te incomoda e você não sabe o que fazer, como lidar com aquela situação, aquele desconforto pode ser o que você precisa, a motivação que você precisa para ir lá estudar e conseguir resolver essa parada e conseguir melhorar e aprender nessas situações. Eu tô te ouvindo normal no YouTube. Será que não foi esse microfone que você pôs pra cima? Hum, conexão. O Daniel do Instagram falou que tá escutando perfeitamente, mas isso é pro YouTube. Inclusive, deve encerrar o Instagram aqui daqui a pouquinho, né? Será que a gente continua ou a gente.
Será que não é a conexão? Você viu o cabo? Som! Voltou. Eu não sei aonde que foi clicado aqui, seu Francisco. Desculpa aí, galera. Estamos de volta. Estão me ouvindo, né? Digam sim, sim, sim. Danilo, fala aí, vamos ver se estão te ouvindo. Oi, oi, som. Ei, Todo mundo ei, ei. ouvindo? Galera, tá ouvindo aí? Os- ah, pô, agora meu microfone tá normal. Respondam que tá normal. Ah, voltou. Ufa. A gente tem um minutinho de delay com. Um minutinho não. Uns segundinhos aqui. Eu falei, voltou, ninguém. Todo mundo. Cri, cri, cri. Agora voltou. Vamos. Me perdi na linha de raciocínio aqui, me emocionei. Terminou o som. Veio emoções, tiltei. A gente tava falando que a gente ia encerrar aqui no Instagram Ah, e pro perfeito. Galera que YouTube. tá no Instagram conosco, encerra em 1 hora as lives do Instagram. A gente tá continuando lá no YouTube. Então vai no YouTube, digita Academia Brasileira de Omaha, você vai achar o nosso canal e a gente tá ao vivo lá. Então eu vou encerrando com o Instagram aqui. Espero vocês lá no canal da academia, que a gente vai seguir essa live também para os nossos sorteios. Valeu, galera do Instagram. Encerrando aqui. Encerrei aqui. E nos mantemos com a galera aqui. Agora sim, em exclusivo para o YouTube, com som. Foi mal demais aí, galera. Mas eu realmente não sei o que aconteceu. Acho que eu. Não sei. Nós estamos aqui, estamos vivos. Deixa eu buscar o chat para cima aqui para ver as perguntas de vocês. Que o que mais rolou foi mudo. Quantos tipos de tilt você já diagnosticou? Ou você lembra aí para comentar para a galera? Fala sobre tipos de tilt, os que você lembra, porque eu acho que deve ter uma variedade bem grande, né? Tem pelo menos uns 10, 9, 10. Eu tenho um workshop que eu dou que se chama Os 7 Tipos de Tilt, Como Lidar com Eles. Ele é uma gravação, eu dei um dia numa casa de poker, que é o Guerra Prime aqui em São Paulo, que acho que não existe mais. Mas foi muito legal, tem essa gravação. E, bom, deixa eu listar alguns que eu me lembro assim de cabeça, né? Fala Eu, aí que eu, eu esses eu vi quero essa saber. apresentação hoje. Então, para começar, os mais comuns, tilt do erro. O cara erra e aí ele erra porque ele tilta porque errou. O cara fica inconformado, como é que eu errei? E isso, bom, eu não vou ficar entrando muito nos detalhes, Aham. porque isso é bem prejudicial quando o cara erra e fica puto porque errou, ele se pune porque errou, ele tem menos chance de aprender com o erro do que se ele simplesmente entender, puta, errar é normal e vou aprender e Perfeito. vou seguir em frente. Tem estudos, mas qualquer outro dia a gente vai mais a Daria fundo. mais 1 hora sobre isso, Depois né? o pessoal pode perguntar qual tipo de tilt que acontece mais e qual que a gente pode dar um zoom no assunto, se aprofundar. Aí outro tipo, tilt da vingança, que é bem comum também. Terceiro comum que a gente não falou, o tilt da injustiça. Puta, Eu eu tinha que. devia ter ganhado, essa não era minha, esse pote era meu, esse torneio era meu. Eu tinha, como é que esse cara... Ai, que demais isso, cara. Que tu fica falando, eu fico lembrando, sabe? Eu fico lembrando de coisas que eu vivi, por isso que eu falei que pessoas do outro lado devem estar se identificando com esse tema também. Pois é, o ser humano tem uma dificuldade de entender probabilidade, né? Porque se é 80-20, isso significa que tem 20% de chance do cara ganhar. Só que os meus 80 eu entendo como 100. E aí quando os 20 bate, fala, como assim? O cara não É isso aí. aceita, não é fácil de aceitar, especialmente quem tá mais no início, né? Depois da milésima bad beat, você já vai ficando calejado e vai entendendo. Alguns Mas às vão, vezes, né? outros não. É que normalmente em estado normal o cara entenderia, mas aí tem aqueles vários outros fatores, que pode ser o bankroll, pode ser money pressure, né, pressão financeira, pode ser algum motivo, alguma, sei lá, área da vida que não tá bem, ou o cara já tá numa sequência e depois quando toma muita porrada, às vezes aquilo abala mesmo. Pode ser hábitos, estilo de vida, tem tantos fatores que podem às vezes o cara não tiltaria normalmente, mas com alguns fatores ele acaba tiltando, né? Porque a vida dele tá com alguns fatores.
Mas enfim, outros tipos de tilt. O tilt da invencibilidade, nós falamos, o cara tá rolando bem pra caramba, tá numa fase boa, o cara se virou invencível, vai pagar muito mais que devia pagar porque tá ganhando todos os flips e assim vai, né? Eu acho que a semente está plantada aqui, né? Depois dessa live. Vocês viram o quanta coisa envolve você ser estável emocionalmente no poker, né? Eu acho que a semente está plantada. E aí eu retomo a fala de que, cara, o profissional de poker precisa ser completo em várias áreas e não faz sentido aquelas pessoas que descartam essa questão de controle emocional ou de não ser sedentário ou de meditar ou disso e aquilo. Acho que essa conversa já ativou uma série de gatilhos e plantou várias sementes na galera. Eu Sim, vou. eu vi uma. Pode Posso falar? só Não, pode falar, pode complementar? falar. Eu Uhum. vi uma vez alguém numa divulgação de um curso meu, falava de inteligência emocional no poker. Eu fui dar um curso em Portugal, em Porto e em Lisboa. Eu dei cursos lá de inteligência emocional no poker, que era um curso de um dia, de algumas horas, uma imersão ali bem Que intensa, bem bacana. completa. E aproveitando que eu fui para Portugal, já aproveitei, fiz um tour ali. E E teve alguém numa dessas divulgações que me mandou, que postou num grupo, enfim, um post de Instagram de um cara, talvez seja o mesmo cara que você comentou, que postou a foto do hambúrguer, que o cara falou assim: ah, depois. é, Como é que foi? Ai, que droga, eu não sei se vou lembrar, mas era algo tipo assim: depois de ganhar 20 flips, eu fiz o meu yoga, fiz o meu meditação, comi isso e aquilo e cravei o torneio, tipo, uma coisa assim, né? Sim. E aí ele deu a entender do tipo, tipo, que esse monte de coisa que as pessoas fazem para estar no melhor performance só importa se ganhar os 20 Os flips, né? flips. Mas a questão que eu coloco mas então esse cara não precisa estudar, né? O que adianta ele estudar? Ele precisa só ganhar flip para cravar torneio, então, né? É, Então, o mesmo questionamento se aplica ao estudo no poker, né? é isso aí. Eu vou fazer a última pergunta, depois eu vou para as demais informações que eu quero passar para vocês. Primeiro eu quero relembrar, para quem chegou agora também, que o Danilo está liberando para vocês um áudio de 4 minutos, um áudio curto que você pode usar nos intervalos do torneio ou antes das sessões de cash game ou nos intervalos das sessões de cash game, que é um áudio que fala um pouquinho sobre tudo que ele falou aqui, sobre respiração, ritmo de respiração e meditação que você pode praticar. É pronto e feito para jogadores de pôquer. Para você acessar, eu vou colocar aqui no chat, tá? É www.ggtilt.com.br/abplo. Se você entrar lá, você vai poder ter acesso a esse áudio aí, que vai te ajudar a você ficar pianinho nas sessões e começar a entender essa questão de respiração e meditação. Então, é um bônus aí que o Danilo deu para nós. Fala aí, Danilo. E sabe por que que isso é muito, dentro de tudo que a gente falou, por que que essas ferramentas são tão importantes? Bom, a respiração, porque as suas emoções, elas oscilam junto com a respiração. Quando você fica ali, por exemplo, você passa um blefe, como é que fica o seu coração, como é que fica a sua Verdade. respiração, né? E aqui as suas emoções interferem diretamente na respiração. Mas, além disso, a meditação, ela te faz estar mais presente e perceber melhor o que está acontecendo da pele para dentro. Então, aqueles indícios do tilt, você começa a perceber com mais clareza, mais fácil, mais rápido, muito antes. A meditação te ajuda, pelo menos, a estar mais consciente desses comportamentos e desses indícios. Tem um médico chamado Dr. Vitor Sorrentino, que ele diz que se você ouvir o seu corpo sussurrar, você não vai precisar ouvi-lo gritar. E ele está falando da sua saúde. Se o seu corpo começa a dar uns sinais, uns indícios de que a sua saúde não vai bem, e os seus hábitos provavelmente não vão bem, você precisa se cuidar. Se você ignora esses pequenos sussurros, esses pequenos indícios, o corpo começa a gritar. A coisa começa a
incomodar cada vez mais a ponto de você não poder ignorar. Que isso é tipo um jogador que tem um burnout. O cara começa com um tiltzinho aqui, um tilt ali e tal, são indícios. Chega um ponto que o cara tilta e para de jogar. E isso acontece muito com o jogador de pôquer. Ele tilta e, puta, cansa do pôquer, fica um tempo sem jogar o pôquer, porque ele chegou num ponto que é tão insuportável o tilt, aquilo tá tão sobrecarregado, o corpo tá reagindo, que só tem um jeito, que a dor de jogar é tão grande que ele prefere evitar, prefere fugir. E vou te falar que aconteceu quase isso comigo uma vez. Na verdade, não foi por acúmulo, né? Mas foi um tilt que eu tive, que foi quando começou essa ideia do GG Tilt. Matou Na a minha verdade, última pergunta, cara. Minha última era pergunta aqui, a pergunta para como fechar surgiu. dizia: tá, e o Danilo? Já tiltou? Fala aí. Sim, e vou te contar que antes eu já me culpei muito por tiltar. Falei, caramba, eu trabalho com controle emocional e eu tô tiltando, como que é isso? E isso aconteceu na esgrima, quando eu tinha uma aluna que era esgrimista olímpica, e ela me procurou, a gente começou a trabalhar junto, e eu gostei muito da esgrima e comecei a jogar esgrima, que é a Thaís Rochelle. Jogar E esgrima se chama? Jogar? jogar, Legal. não é lutar, né? É jogar, é um jogo, é Massa. um esporte, né? Legal. Então eu comecei a jogar. E, e no primeiro combate que eu fui, pô, você tá ali com uma espada e tem uma pessoa vindo com uma espada na sua direção, né? E nesse primeiro combate eu tiltei emocionalmente. Eu fiquei num estado de total descontrole emocional. Mas não total descontrole emocional, mas tipo, sabe quando o seu comportamento é muito impulsivo, o coração acelera demais e você não consegue lidar com aquilo? E aí eu fiquei, caramba, como é que isso acontece comigo, né? Que eu treino tanto isso, respiração, meditação, há tanto tempo. E depois aconteceu exatamente a mesma coisa no primeiro torneio que eu fui jogar. Teve um BSOP, eu não jogava ainda, né? Eu estava só trabalhando com os alunos. Teve um BSOP que o Jamie Walter ele me convidou para jogar um free roll, que a Forbet na época acho que era um dos patrocinadores, eles tinham ele me chamou para jogar um free roll, eu falei, bom, foi aí que eu comecei a jogar, porque eu falei, eu tenho que aprender para ir jogar lá, não fazer Te vergonha, né? engataram daí. E aí eu entrei lá fui jogar e eu fiquei nervoso pra caramba. E eu falei, como é que eu fico nervoso assim? E aí eu relacionei a esgrima. Falei, não importa o quanto bom eu sou em respiração, em meditação, em gestão emocional de uma maneira geral, se aquilo é uma coisa nova para mim. Eu tenho que aprender agora a usar isso que eu sei naquele cenário, naquele Ah, contexto. bacana. E isso foi o que aconteceu na esgrima. Rapidamente, com as coisas que eu sei, eu consegui aplicar, aprender e evoluir muito rápido. E no poker também, levou um tempinho, mas com o tempo, eu acho que mais rápido do que o normal, eu aprendi a gerenciar aquilo que eu tinha dificuldade no início, né? Acho que são Então é uma sensações questão de diferentes também, né? aprendizado. São sensações diferentes, né? Você gerir a emoção de algumas coisas na vida ou gerir a emoção quando você tá jogando poker, quando você tá jogando esgrima. Deve ser. Você precisa aprender a Exato, gerenciar isso. são contextos diferentes, né? São contextos e você tem que desenvolver habilidade para gerenciar naquele contexto. O que também me ensinou uma coisa muito importante, que é possível você aprender e gerenciar num determinado contexto com treino, estando consciente, aplicando ferramentas e aprendendo a gerenciar. Show de bola, galera! Eu vou fazer o sorteio sobre a promo que rolou nesse julho da Academia Brasileira de Omaha. Desde já quero agradecer o Danilo, mas fica comigo aqui para o sorteio para nós finalizarmos. Gente, fiquem atentos ao Danilo, curtam o ggtilt.poker, vão acompanhar esse material e eu tô louco para que esse curso seu de tilt saia, porque além de fazer eu quero indicar para os meus alunos e quero fazer com que os meninos do time também, além de fazer esse treinamento que a gente vai fazer com você, eles também tenham esse curso para estar vendo e revendo sempre que eles quiserem. Eu acho que o poker precisa disso, é uma área
muito forte do poker que ninguém trabalha ainda, poucas pessoas trabalham, poucas pessoas têm acesso, e você vai fazer um bem para o meio, para a comunidade do poker poder entregar isso em um curso online prático para todo mundo, e vai melhorar como um todo a galera, todos os brasileiros amantes do poker vão começar a enxergar de uma outra forma. De repente você pode estar fazendo uma disrupção no meio aí para a galera entender de forma diferente. Obrigado, Danilo. Então, eu vou para o sorteio aqui, fique conosco e vou dar as últimas informações para todo mundo que está com nós aqui. A gente fez nesse mês de julho a Academia Brasileira de Omaha, um julho super especial, onde a gente mostrou um pouco de como tudo funciona lá dentro da Academia Brasileira de Omaha e do time da Academia Brasileira de Omaha. Fizemos lives durante o mês todo. Tivemos essa semana que rolou a Semana do Omaha, que foi uma semana cheia de conteúdos de alta qualidade para vocês. E fechamos com chave de ouro nesse domingo, numa live super especial com o Danilo, falando de um assunto tão polêmico e tão necessário que é o tilt. E torcendo para que o Danilo realmente tire essas ideias do armário, que eu imagino que ele já está tirando, para trazer para nós aí um curso especial de tilt que vai ajudar todo mundo. Então fechamos com chave de ouro. Amanhã, segunda-feira, ao meio-dia, nós iniciamos as inscrições para o nosso curso Dominando Pot Limit Omaha. É um treinamento e uma comunidade dominando Pot Limit Omaha. A segunda turma desse ano que a gente está abrindo, não sei se realmente abre a terceira, porque demanda muito tempo meio dos instrutores, para dar atenção para todos os alunos que entram. Então, se você acompanhou nós nesse mês de julho e está pronto para dar espaço a mais e vir nesse treinamento avançado, fica ligado que amanhã, ao meio-dia, abrem as inscrições. Então, muito obrigado por todos que estiveram conosco até agora. A minha equipe fez o sorteio aqui, que nesse mês estava rolando um sorteio para alguém ganhar a entrada do nosso treinamento na faixa. E quem ganhou, foi uma promoção feita lá no Instagram, foi o Cristiano Costa BR, @CristianoCostaBR. Parabéns, então, irmão, tu vai estar com nós nessa nova turma do treinamento e da comunidade Dominando Pot Limit Omaha. A equipe vai entrar em contato com você via Instagram ali para seguir os próximos passos. Danilão, muito obrigado. Você não quer falar do nosso bônus pro curso? Tava esquecendo do principal, cara. Olha, eu esquecendo do principal aqui que foi um presente do Danilo, mais um presente do Danilo, além dessa live, que é que o Danilo presenteou a todos os que vão fazer a inscrição do treinamento Dominando Pot Limit Omaha e da comunidade Pot Limit Omaha amanhã, na segunda-feira. Esse bônus é exclusivo para quem entrar na turma amanhã. Então você vai abrir as inscrições ao meio-dia e você tem até a meia-noite para se inscrever e ganhar esse bônus do Danilo, que ele vai fazer um webinar somente com os alunos para você poder ter esse tete a tete, como diz os italianos, com o Danilo e trocar ideias sobre os seus problemas de tilt e escutar tudo que ele tem para falar para melhorar esse teu quesito. Então esse é um super presente demais mesmo do Danilo. A gente pode aprofundar naquelas questões dos tipos de tilt e como lidar com cada um deles, né? Com tudo que a gente semeou aqui, tudo que a gente falou, acho que sem dúvida tem muito assunto para esse webinar e eu também vou esperar ansiosamente. Então tem mais um presente do Danilo, da GG Tilt. Eu achei fantástico esse teu nome que você criou para esse projeto. Então, levei um mês pensando no nome. Ficou ótimo. Então, tem mais esse presente para quem se inscrever amanhã no treinamento e na comunidade Dominando Pot Limit Omaha, além de tudo que vai rolar, que amanhã, no meio-dia, a gente libera um vídeo contando tudo, como tudo vai funcionar e como tudo rola dentro da Academia Brasileira de Omaha. E mais esse bônusão aí do Danilo. Obrigadão demais, Danilo. Obrigadão a todo mundo que está conosco aqui. A gente está com quase 200 pessoas no domingo de noite, depois de um mês inteiro fazendo live e colocando a galera para pensar sobre a Omaha. Encerramos com essa delícia de conteúdo aí sobre tilt. Então, obrigado, Danilo. Considerações finais aí para a galera. Fica à vontade. Eu queria agradecer você pelo convite e parabenizar o pessoal que está aqui assistindo realmente até agora. Porque o que eu vejo na minha experiência com jogadores, já trabalhando com jogadores há mais de 5 anos, é que o principal para melhorar nessa área é você querer, é você buscar, né? Porque a maioria não busca
alguma forma de trabalhar isso, meio que entende como parte do jogo, ou às vezes tem vergonha de procurar uma ajuda nessa área. Homem, é Verdade. muito comum homem ter vergonha de procurar uma ajuda porque é uma questão emocional e tal. E então, assim, só de o cara estar aqui, tá ouvindo, tá prestando atenção, tá aceitando que ele pode precisar, isso pode ser útil para ele, só isso já faz uma grande diferença para ele começar a ver uma mudança nessa parte. Então, parabéns para quem está aqui até agora e quem assistiu e vai assistir no futuro essa live inteira, né? Fechou. Obrigadão, Danilo. Obrigadão, galera. Um bom restinho de domingo para todo mundo. Boa semana nos jogos. Revejam essa live, curtam o Danilo, curtam os insights que o Danilo joga lá no Instagram dele, ggtilt.poker, e tenham uma ótima semana, uma melhor semana nos jogos com mais concentração. Escutem aquele áudio do Danilo, não esqueçam de acessar também ggtilt.com.br/bplo para pegar esse áudio do Danilão aí para melhorar a tua sessão. E boa sorte nas mesas, boa semana, um abraço para todo mundo. Valeu, Danilo. Falou, galera.